Olá amigos, eu sou o professor Paulo Nassif, professor da disciplina de Hermenêutica. Esse é o seu portal EAD do Instituto Humaniza e o conteúdo desta aula estará disponível no seu acesso no portal. Iremos falar nesta aula sobre hermenêutica. O que vem a ser hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da interpretação de textos. Então, a hermenêutica existe também na área jurídica, assim como na disciplina da filosofia. Então, existe a hermenêutica do pensamento filosófico, que é a ciência da interpretação do pensamento dos filósofos. Existe a hermenêutica na área jurídica, que é a ciência de interpretação das leis, dos códigos e manuais. E também na teologia existe a hermenêutica teológica, que é a ciência da interpretação do texto bíblico, porque estamos distantes do texto bíblico há 2000 anos. E os textos bíblicos foram escritos numa outra língua, numa outra tradição, numa outra época, e essas são as barreiras para a correta interpretação, a interpretação equilibrada do texto sagrado. Então, a hermenêutica é a ciência que vai te ajudar a interpretar os textos com as ferramentas adequadas para a correta interpretação dos escritos que temos disponíveis, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então, nós trabalhamos com 3 pontos ou 3 características principais na interpretação do texto sagrado. A primeira delas é o cuidado que devemos ter na hora de interpretar, justamente com o seu contexto histórico. Então, a primeira característica ou a primeira ferramenta que temos para interpretar o texto sagrado é o contexto histórico da passagem em questão. Então, o que vem a ser o contexto histórico e como conseguiremos descobrir esse contexto histórico de determinada passagem? Partindo do pressuposto que toda mensagem e todo texto da Escritura foi dado ou foi escrito para o seu povo, para o seu ouvinte, naquela época, dentro da história. Então, para você chegar à conclusão, para você chegar ao entendimento do contexto histórico de determinada passagem, você deverá observar a época que foi escrito aquela mensagem ou aquela doutrina. Você vai descobrindo isso pelo próprio texto bíblico, quando você vai pesquisar quem foi o autor da passagem ou o escritor da passagem. Você consegue descobrir no contexto que ele viveu, como estava a condição do povo que foi receber a sua mensagem. Você vai descobrir a geografia desta época, qual era a cidade, qual era o local, a localização. Isso influencia na análise do contexto histórico. Você também vai investigar como estava a situação econômica do povo nesta época, como estavam as condições, tanto econômicas, quanto políticas, quanto geográficas, do povo em questão e no momento em que o escritor escreveu essa mensagem naquela época. Então, o contexto histórico é uma análise da situação histórica, política, econômica, social, cultural do povo e da época da escrita. Então, é possível descobrirmos, quando vamos analisar o texto, a passagem em questão, uma passagem específica, a gente ir investigar num primeiro momento quem foi que escreveu esse texto, para quem escreveu, em que época foi escrito, como estava a condição do povo, como eram as relações internacionais, políticas, econômicas, sociais, a questão da cultura, a influência cultural. Tudo isso vai te dar um pano de fundo histórico para você poder descobrir o conteúdo no primeiro momento desta mensagem, deste escrito do escritor, para o correto entendimento da mensagem para os dias de hoje. Então, o primeiro quesito na interpretação
na hermenêutica, na interpretação do texto sagrado, é você ir atrás do contexto histórico para tentar entender de quem foi esta mensagem, para quem foi, em que contexto estava, se existe ali algum mandamento, se existe ali alguma restrição, algum pecado, se existe algum pecado que se deva se afastar, se existe alguma coisa que você deve ter atenção, mudar o comportamento, o pensamento, tudo isso você consegue descobrir quando vai analisar esse contexto histórico que influencia demais na análise do texto para os dias de hoje. Antes de chegar na aplicação, precisamos passar por esses passos que são fundamentais na ciência da interpretação. Um dos maiores equívocos que muitos cometem é abrir o texto e tentar extrair desse texto, sem essa análise, o conteúdo para os dias atuais. No primeiro momento, o escritor do texto sagrado em questão, ele escreveu para um público que estava presente na época em que ele viveu, dentro de um contexto, e dali é preciso tirar lições ou até mesmo mandamentos e mais alguns ensinamentos que o texto nos traz. Mas não podemos fazer uma aplicação direta. Precisamos, no primeiro momento, investigar as origens de como surgiram, como eram as condições históricas, culturais, das tradições, para que, mergulhando nesta época da escrita, a gente possa tirar, então, lições para o contexto atual. O segundo quesito que precisamos observar na interpretação, no exercício da hermenêutica do texto sagrado, é o quesito do gênero literário. O que é isso? Gênero literário é a forma como o escritor escreveu o seu texto. Então temos uma variedade de gêneros literários nas escrituras. Como, por exemplo, temos narrativas, temos parábolas, provérbios, evangelhos, epístolas, temos uma variedade muito grande de gênero literário que vai influenciar diretamente na interpretação. Poesia é outro exemplo, escritos de sabedoria são outros exemplos de gênero literário nas escrituras. E eu preciso destacar o seguinte: uma narrativa e uma parábola. Você não pode interpretar uma parábola como se fosse uma narrativa. Há peculiaridades, há características distintas para a interpretação de gêneros literários distintos. Por exemplo, numa parábola, você não precisa se preocupar com todos os detalhes do escrito, porque a parábola ela tem uma lição maior, ela tem a moral da história. Então a gente investiga, quando a gente se depara com um texto que é uma parábola, vamos atrás desta lição maior, deste ensinamento máximo, que é o que o escritor está querendo transmitir para o seu público. E os detalhes que compõem a parábola normalmente não são levados em consideração para uma interpretação, não dá para fazer uma aplicação, porque ele está apenas compondo esta lição maior. Mas na narrativa é diferente. Nas narrativas nós temos que nos ater aos detalhes da passagem, porque a narrativa, como o próprio nome já diz, narra fatos dentro de uma história. Então devemos estar atentos a qualquer detalhe. Uma palavra, um advérbio pode fazer a diferença durante a narrativa. E ao identificar que é um gênero literário muito presente nas escrituras, a narrativa, devemos ter também um cuidado com elas, porque existem tipos de narrativas. Exemplo, existe uma narrativa descritiva e a narrativa prescritiva. Como o nome diz, uma narrativa descritiva apenas relata os fatos, conta a história, narra os fatos que estão acontecendo. Já uma narrativa prescritiva é uma narrativa que, além de contar os fatos, contém prescrições, contém ordens, contém mandamentos, e a gente precisa estar atento na hora de interpretar se essa narrativa que eu estou lidando, trabalhando nela, se ela é apenas descritiva ou prescritiva, se ela está apenas descrevendo um texto, uma história, um momento da passagem, ou se ela está, além de descrever a história,
contendo ali ordens, mandamentos para o povo. E se você identificar que esta narrativa prescritiva contém ordens, mandamentos, ainda no segundo momento é preciso investigar para saber para quem são esses mandamentos, se são mandamentos universais, se são mandamentos locais, se são temporais ou se são atemporais. São ferramentas para que você possa chegar ali a conclusões das interpretações dos textos que você tem em mãos. Então, o gênero literário influencia em muito na interpretação. Temos um gênero literário muito presente nas escrituras, que são os livros poéticos, é o gênero da poesia, que tem diferenças da poesia da língua portuguesa, por exemplo. A poesia da língua portuguesa, ela se atém à questão da métrica, da rima, são características presentes na poesia da língua portuguesa. Já na poesia hebraica, ela não tem essa preocupação com a métrica, com a rima. Ela vai ter outras preocupações, como os paralelismos hebraicos, os hebraísmos, e com isso dá uma característica especial para quem for trabalhar no texto poético do Antigo Testamento, principalmente quando for trabalhar poesia. O Salmo 24 tem um exemplo muito clássico, quando diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. O mundo é diferente de terra, não dá para interpretar como se fossem duas situações distintas. O escritor apenas está reforçando o conceito de terra com o mundo. Então, o mundo ali é um paralelismo para reforçar o texto que vem imediatamente anterior. É uma característica muito presente, é um recurso do escritor muito presente nas escrituras quando se trata do gênero literário poesia. Então, a gente precisa estar atento. Provérbios tem uma característica peculiar. Provérbios, por exemplo, é um resumo de uma verdade, é uma sentença, uma verdade resumida, que na maioria das vezes, colocado em ação, pode vir a acontecer. Nós temos que tomar cuidado, porque Provérbios não é uma narrativa prescritiva, não dá ordens. Muitas vezes ele vai conter ali uma sabedoria humana, empírica, que tem um toque da inspiração divina. Então devemos ter cuidado na hora de interpretar o livro dos Provérbios, porque na maioria das vezes cada provérbio é uma sentença e em muitos momentos ele não precisa de contexto para ser entendido, coisa que é bem distinta na narrativa, por exemplo. A narrativa depende do seu contexto para poder extrair dali o conhecimento que o escritor tentou passar para chegar até nós. Terceira questão, a terceira característica que devemos levar em consideração na interpretação do texto sagrado é o contexto teológico. Então, não se esqueça. Primeiro, o contexto histórico. Segundo, o gênero literário. E o terceiro, o contexto teológico. Porque é possível você analisar todo o contexto histórico, analisar o gênero literário e chegar a conclusões que ferem o contexto teológico. Então, devemos levar em consideração esta última etapa, esta última ferramenta na análise do texto sagrado. Trazendo aqui um exemplo, quando o Cristo disse que vai para o Pai porque o Pai é maior do que ele. Então, se você analisar o contexto histórico, você vai chegar à conclusão que foi na época que Jesus estava aqui nessa terra, estava com seus discípulos e tal, e aí não vai te ajudar muito na interpretação desse texto. Quando você vai analisar o gênero literário desse texto, você também descobre que é uma narrativa, e ali não está dando nenhuma ordem especificamente, mas é uma narrativa que contém ali os fatos e a história de Jesus. Mas se você não se aperceber e achar que o Cristo estava de fato dizendo que o Pai é maior do que ele, aí você vai ter um problema de contexto teológico. Você precisa observar esse contexto teológico. Por quê? Porque em toda a Escritura a Bíblia apresenta o Cristo e o Pai como sendo coiguais, coeternos, ou seja, Deus de Deus, todos eles
Pai, Filho e Espírito Santo, de natureza divina, coeternos, coiguais, com os mesmos atributos. Então Jesus é, em toda a Escritura, visto como Filho de Deus, tendo a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma sabedoria e todos os atributos que o texto dá para o Pai, também dá para o Cristo. Então, nesta passagem, não podemos compreender que Jesus estava querendo dizer que o Pai está acima dele, numa questão de ter mais poder, de ser eterno e ele não ser. Apenas o que Jesus estava querendo dizer é que, uma questão funcional, o Pai está numa função superior e o Cristo numa função de executar o plano da salvação, e ele, na qualidade de homem, ele se fez inclusive até menor do que os anjos. Então não há nenhum problema em chegar a essa conclusão de que ele estava dizendo que, enquanto na condição humana, o Pai é maior do que ele. E a gente observa a importância do contexto teológico, que é justamente uma análise de toda a teologia bíblica junto com a teologia sistemática, para que a gente não chegue a conclusões em que vai parecer que está tendo uma contradição no texto sagrado. E uma regra máxima da hermenêutica é que no texto bíblico não há contradições. Quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia, são as regras de ouro da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia e não pode haver contradições no texto sagrado. Então, relembrando, contexto histórico, gênero literário, contexto teológico, para que cheguemos ali à totalidade, ou pelo menos bem perto do que o escritor quis passar para os seus ouvintes da época. E a última questão, que aí não faz parte ali do contexto da interpretação, mas é justamente o desfecho desse trabalho hermenêutico, que é a aplicação do texto para o contexto atual, para os dias de hoje. A aplicação é feita por último. Então a gente analisa todo esse contexto histórico, gênero literário, contexto teológico, e então, por último, chegamos ali a fazer a aplicação, tirar as lições, os mandamentos, os avisos do texto para os dias atuais. Mas este último elemento, ele só pode ser feito, concluído, depois de ter feito todos esses passos em cima do texto sagrado. Então, que lição que a gente pode extrair para os dias de hoje do texto que estamos trabalhando? Depois de ter feito essa análise, a gente chega no último estágio da hermenêutica, que é justamente para fechar a questão, trazendo o ensinamento para nós no dia de hoje. Então, a aplicação é o último trabalho da hermenêutica, para que a gente possa extrair do texto essas lições para o dia de hoje. Pois bem.